Salve, salve, galerinha deste Piauizão, deste Brasilzão. Meu boa noite a todos que nos acompanham aqui pelo canal Educação. Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática EJA etapa 5. Quem já vem acompanhando já sabe o que está sendo trabalhado. E como a gente gosta, professor, de trabalhar bastante cada um dos conteúdos, que é para não sobrar nenhum resquício de dúvida, não vai ser diferente agora. Conteúdo da vez, trigonometria no triângulo retângulo. As 3 razões trigonométricas. Você fez o dever de casa? Que foi que a gente combinou? Você ia aprender aquela tabelinha de arcos notáveis, o 30 graus, 45 graus e os 60 graus. Pedi até que, se você não memorizasse todos os valores para o seno, para o cosseno e para a tangente, que você cantasse a musiquinha lá. Você vai trabalhar com essa trigonometria? Então, na tua folhinha de rascunho, vai lá, desenha uma tabelazinha lá, professor, escreve lá, seno, cosseno, tangente, 30, 45, 60. Aí começa a cantar a musiquinha, 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2, a raiz vai no 3 e também no 2, a tangente é diferente, vejam só vocês, aí tem raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3, ó, memoriza, aprende, sabe por quê? Não é só na EJA etapa 5 que a gente vai estar vendo esse conteúdo. A gente vai precisar dele na EJA etapa 6, na EJA etapa 7, que são as etapas do ensino médio. Vou mais longe. Você vai precisar dessas razões trigonométricas para uma outra disciplina que não é a matemática. Vocês vão passar a ver física. E, professor, que estuda os fenômenos naturais, professor, e artificiais, ou seja, o que explica muito do que acontece no planeta, professor. Tudo quanto é de fenômeno, ação, reação, forças, velocidades. Professor, vai precisar disso aqui? Vai. Então, a meta aqui é aprender. Prof, beleza, professor. Para que eu tenho que aprender mesmo, professor? Para que eu consiga interpretar e entender com clareza, professor, situações que envolvam as 3 razões trigonométricas, professor. Então, além dessa tabelinha, eu pedi que vocês aprendessem as 3 razões trigonométricas. Quais eram, professor? Tinha o seno, que era o cateto oposto com a hipotenusa. Tinha o cosseno, professor, que é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. E tinha, professor, a tangente, que é cateto oposto pelo cateto adjacente, que eu até coloquei para vocês fazerem uma associação bacana. Seno e cosseno são as fórmulas que vêm com a hipotenusa. Já a tangente não entra a hipotenusa. Aí tu lembra logo do refri, da coca, não é? Que é o cateto oposto com o cateto adjacente, professor. Então, de posse dessas informações, recorrendo àquela nossa tabelinha de arcos notáveis, a gente tem como desenvolver e resolver muitas e muitas questões que envolvam essas 3 razões trigonométricas. Questões essas, grande Gabriel, boa noite, questões essas como essa. Só que nem sempre é isso que eu quero colocar para você. Durante as razões trigonométricas, durante o conteúdo, você, aluno, é obrigado a saber resolver situações com os ângulos de 30, de 45 e de 60 graus. Aí, se você me perguntar, professor, e se o ângulo que me for fornecido não for o 30, não for o 45, não for o 60, como é que eu me viro? Como é que eu faço? Fica tranquilo. Se o ângulo não for o 30, não for o 45, não for o 60, a questão vai lhe informar qual é o seu seno, qual é o seu cosseno, qual é a sua tangente. Ou pelo menos lhe informar a razão trigonométrica necessária para a resolução daquela questão em específico. Dá uma olhada aí aqui na questão, dá uma olhada no triângulo. Ele diz para mim, no triângulo retângulo, determine as medidas x e y indicadas e use, olha, isso aqui que eu estava falando com vocês. Use seno de 65 graus 0,91, cosseno de 65 0,42 e tangente de 65 2,14. Vixe, professor, eu vou ter que usar todos esses valores? Não, gente, fica tranquilo. Ele não colocou só o valor que você vai utilizar para justamente verificar se você
sabe qual deles é o adequado para cada questão. Então vamos lá, naquele passo a passo que eu expliquei para vocês, qual é a primeira coisa que nós fazemos ao tentarmos resolver questões de triângulo retângulo? Qual a primeira coisa? Identificar as dimensões. Primeira coisa, identifico primeiro a hipotenusa, professor, o maior lado do triângulo retângulo, professor, esse 9 aqui, ó. Esse 9 é a minha hipotenusa, professor. Esse 9 é a minha hipotenusa. Significa dizer que o x e o y representam os nossos catetos. Só que como a gente está trabalhando com a trigonometria, eu tenho que saber qual é cateto oposto, qual é cateto adjacente. Esse aí que você colocou foi seno, Gabriel? Foi seno, né? Deixa eu ver aqui. Professor, o x, ele está na frente do ângulo, professor. Se o x está na frente do ângulo, ele representa o nosso cateto oposto, professor. O x é o cateto oposto. Se o x é o cateto oposto, o y é o cateto adjacente. O que é o teu trabalho, gente? O teu trabalho é procurar, entre aquelas três razões trigonométricas, aquela que você vai usar o 9, porque tem que procurar uma fórmula que você vai usar um dado já fornecido. Então, você quer descobrir o x primeiro? Então, você vai ter que fazer uma conta com o x, que ele não deu, e com o 9, que ele já deu na questão. Então, você vai fazer uma conta com o cateto oposto e com a hipotenusa. Então, professor, cateto oposto e hipotenusa é seno, professor? O seno de um ângulo, eu pego o cateto oposto sobre a hipotenusa, que você ficou de aprender para mim. O ângulo que está lá é o de 65. Então, vai ficar seno de 65, é o cateto oposto, que é x, sobre a hipotenusa, que é 9. Aí você vai fazer o que agora? Professor, eu tenho que saber quanto que é o seno de 65. Eu vou lá na tabela? Não, porque lá naquela tabela que eu pedi que vocês aprendessem, lá só tem o 30, o 45 e o 60. E agora? A questão fornece para você. Vou já conferir, Gabriel, grande Gabriel. Olha só, professor. 0,91 é o seno de 65. Então, vai ficar 0,91 é igual a x sobre 9. Você vai fazer produto dos meios pelos extremos. O seu x vai ser 9 vezes o 0,91. Quanto que vai dar? 9 vezes o 0,91. Professor, deu exatamente 8,19. Show, Gabriel. Você entendeu? E, professor, ficou mais difícil porque está com o número decimal. Não, gente. Você faz a sua conta devagarzinho. X deu 8,19. Agora que eu já sei o valor do x, eu poderia estar encontrando o valor do y por um Pitágoras. Só que nós já comentamos que se há a possibilidade de nós resolvermos a questão por uma das razões trigonométricas, é ideal que seja pela razão trigonométrica do que pela métrica, professor. O Pitágoras sempre vai dar mais trabalho, sempre vai dar mais conta. No caso, se eu quiser achar o y, eu posso fazer uma conta com ele e com aquele 9. No caso, professor, o y é o meu cateto adjacente e o 9 é a minha hipotenusa. Das três razões trigonométricas que você ficou de aprender, a que trabalha com cateto adjacente e hipotenusa é o cosseno, professor. Eu posso dizer que o cosseno de um ângulo é eu pegar o cateto adjacente e dividir pela hipotenusa, professor. Logo, nós vamos ter que o cosseno de 65 graus vai ser o cateto adjacente, que é y, sobre a hipotenusa, que é 9. E agora, professor? Eu vou lá na tabela, não. Eu vou aqui nos dados, professor. Quanto que é o cosseno de 65?
Professor, o cosseno de 65 é 0,42. Então, aqui vai ficar 0,42 é igual a y sobre 9. Você faz produto dos meios pelos extremos. Nós vamos ter que y vezes 1 dá y. 0,42 vezes 9 dá exatamente 3,78. Professor, encontrei o valor do x e do y. Eu quero que você perceba que o teu trabalho é identificar as dimensões. Deu certinho, né? Parabéns, grande Gabriel. Identificar as dimensões. Qual delas eu identifico primeiro? A hipotenusa. Professor, como é que faz isso? Maior lado. E este também é o lado oposto ao ângulo de 90 graus. Pronto, eu já sei que o maior lado é a hipotenusa. Por que eu tenho que ver primeiro quem é a hipotenusa, professor? Porque se você já sabe quem é a hipotenusa, os outros dois lados que sobrarem, obrigatoriamente, são os teus catetos. Aí cabe a você dar uma olhada onde é que está o ângulo e verificar qual que é o cateto oposto, qual que é o cateto adjacente. E buscar, se você vai fazer uma conta com o cateto oposto, que é o x, e com a hipotenusa, que é o 9, qual daquelas três razões trigonométricas dá para utilizar? Professor, nesse caso seria o seno, que é o cateto oposto com a hipotenusa. Se fosse cosseno, cateto adjacente sobre a hipotenusa. Se fosse tangente, cateto oposto pelo cateto adjacente. E essa outra aqui? A mesma coisa, professor, só que o ângulo eu já conheço. E ainda tem aquele bizu, professor. O que foi que eu orientei vocês? Se o ângulo for de 30 graus, o cateto oposto vale a metade da hipotenusa, ou pensando de forma inversa, a hipotenusa vale o dobro do cateto oposto. Eu já sei quanto é que vale aquele azinho lá. Eu já sei quanto é que vale aquele azinho. Isso mesmo, Gabriel, aquele azinho vale 20, professor. Por quê, professor? Você pode até fazer a conta. Eu sei que esse azinho que ele quer que a gente descubra aqui é a nossa hipotenusa. Esse azinho é a hipotenusa. Esse Czinho e esses 10 são os meus catetos. Agora, são quais tipos de cateto? Cateto oposto, cateto adjacente. Professor, o 10 aqui, ó, é o que está na frente do ângulo. É o cateto oposto. Então, o Czinho vai ser o cateto adjacente. De cabeça, é isso que eu quero que você verifique. Está vendo o ângulo de 30? Professor, quando eu tenho o ângulo de 30, eu aprendi já para não ter que fazer a conta que a hipotenusa sempre vale o dobro do cateto oposto. A hipotenusa sempre vale o dobro do cateto oposto. Então, a minha hipotenusa ali é 20, professor, que tem que ser o dobro de 10. Mas, se você não recordar, a gente teria que fazer uma conta com uma daquelas três razões trigonométricas. A razão trigonométrica que faz a conta com o A e com o 10 é aquela que trabalha com o cateto oposto e com a hipotenusa. Então, se eu fosse fazer a conta, seria seno de um ângulo, trabalha com o cateto oposto e com a hipotenusa. O ângulo que ele me deu é 30. Então, vai ficar seno de 30, é o cateto oposto, que é 10, sobre a hipotenusa, que é o azinho. Aí você vai lá naquela tabelinha da musiquinha, quanto que é o seno de 30? Professor, o seno de 30 é 1/2, que é igual a 10 sobre A. Você vai fazer produto dos meios pelos extremos. Vai ficar 1 vezes A dá A, 2 vezes 10 dá exatamente 20. Entendeu? Mas já dava para a gente ter feito direto, sem a necessidade da conta. Professor, e se fosse para achar o valor do C? Eu sei que esse A aqui é a minha hipotenusa e eu já sei que vale 20. Significa dizer que eu já posso estar utilizando o valor desse A
para nós encontrarmos esse C, que é o cateto adjacente. O 10 eu já sei que é o cateto oposto. Então, eu posso fazer uma conta, preste atenção, com o 10 e com o C, ou eu posso fazer uma conta com o 20 e com o C. Fica a seu critério. Prof, os dois jeitos dão certo? Os dois jeitos dão certo. Se você for fazer uma conta com o 10 e com o C, você vai usar tangente. Tangente de 30. Lá em cima, ângulo de 60, pode ser, Gabriel. Pode ser também. Pode ser. Aí, no caso, tangente de 60, pode ser? Sem problema. Gabriel está dando uma sugestão para a gente aqui, ó. Se aqui embaixo é 30, esse ângulo aqui, ó, é de 60 graus. Mas, se eu for fazer a conta com um ângulo de 60, tem uma pequena mudança. Se você vai fazer com um ângulo de 60, esse C passa a ser o cateto oposto do ângulo de 60, logo 10 se torna o cateto adjacente. Tem que ter esse cuidado. Tem que ter esse cuidado aí, ó. Professor, mas aí no seno a gente não tem, Gabriel, regrinha para o ângulo de 60, não. Entendeu? Aí teria que fazer. Você poderia fazer seno de 60. Seno de 60 seria o C sobre 20. Poderia ser. Vocês estão vendo a quantidade de possibilidades que nós temos? Qual delas é a melhor? Qualquer uma, gente. Qualquer uma. Como ele não me deu 60, eu vou permanecer com o ângulo de 30, tá bom? Eu vou fazer todas elas com o ângulo que ele já me forneceu. No caso, se eu estou considerando o ângulo de 30 para fazer a questão, esse 10 é o cateto oposto e esse C é o cateto adjacente. Professor, vou fazer com 10 e com C. Então, nós vamos usar tangente de um ângulo, porque pega o cateto oposto com o cateto. Então, vai ficar tangente de 30 graus, é o cateto oposto, que é 10, pelo cateto adjacente, que é o Czinho. Vou lá naquela tabelinha da musiquinha, vou descobrir aqui quanto que é, professor, a tangente de 30. Tangente de 30 lá, professor, é raiz de 3 sobre 3, que é igual a 10 sobre C. Faço o produto dos meios pelos extremos. Vai ficar raiz de 3 vezes C é igual a 30. Vai ficar C é igual a 30 dividido por raiz de 3. Eu sei que não pode ficar a raiz embaixo, né? Tem que racionalizar. Como é que racionaliza? Multiplica numerador e denominador por esse radical que está embaixo, raiz de 3, raiz de 3. Nós vamos ter, professor, que o valor do nosso C é 30 raiz de 3 sobre 3. 30 dividido por 3, o nosso C vale exatamente 10 raiz de 3. Perfeito, Gabriel, tudo certinho. Vocês entenderam? Entenderam? Vou já colocar algumas para vocês tentarem sozinhos. Aí eu vou botar o tempo. Fazer mais uma aqui. Professor, novamente, eu já olhei para o triângulo e estou vendo que o ângulo que ele me deu aqui é o ângulo de 40 graus. Eu não sei quanto que é seno, cosseno e tangente, não. Eu aprendi só a tabelinha lá de arcos notáveis. Eu só sei seno, cosseno e tangente do 30, do 45 e do 60. E esse 40, gente, fica tranquilo. Se você ler a questão, você vai ver que ele já vai lhe informar quanto que é seno, cosseno e tangente para o 40 graus. Então, qual é a primeira coisa que você vai fazer? Identificar as dimensões. Fazendo a questão para o ângulo de 40, professor, esse X aqui, ele é o cateto oposto, que está na frente do ângulo. Esse 7 era o maior lado, que eu deveria ter começado por ele, desculpa. O 7 é a hipotenusa, que é o maior lado do triângulo. Se o X é o cateto oposto, esse Y que sobrou aqui é o cateto adjacente. Aí você quer encontrar primeiro o X ou o Y, porque também a ordem quem escolhe é você. Professor, eu quero encontrar primeiro o X. Então, você já tem na sua mente aí
que você tem que procurar uma daquelas 3 razões trigonométricas que tenha o cateto oposto. Professor, aí eu vou ter que fazer o x com o 7 ou o x com o y? Você vai fazer o x com o 7. Porque quando eu vou fazer a minha conta, no meio dela já tem que ter uma das dimensões fornecidas. Eu não posso fazer o x e o y na mesma conta, senão eu vou ficar com 2 letras. Não vai sair resultado. Não sai resultado. Então, professor, eu vou começar usando seno do ângulo. Porque o seno pega o cateto oposto com a hipotenusa. Vai ficar o seno do ângulo que ele deu foi 40. O cateto oposto é o x, a hipotenusa é 7. Aí ele me deu aqui, professor, o seno de 40. O seno de 40 é 0,64. Então, vai ficar 0,64 é igual a x sobre 7. Você vai fazer a multiplicaçãozinha cruzada. Produto dos meios pelos extremos, professor. Vai ficar x é igual a 0,64 vezes 7. Tem que fazer a conta. Zero vírgula 64 vezes 7 dá 4,48, professor. Tá aí, professor. Encontrei o valor do x. 4,48. Vamos encontrar o valor do y agora, professor. Aqui é a hipotenusa. Não é, professor? Esse x é o nosso cateto oposto, que eu já sei que vale 4,48, significa dizer que eu já posso estar utilizando ele na minha conta, tá bom? E o y aqui é o meu cateto adjacente. Eu estou querendo achar o y. Então, esse y, eu tenho que procurar uma daquelas fórmulas que tem o cateto adjacente. E tem também, eu posso usar o 7, né, de novo? Pode. Então, qual das razões trigonométricas usa o cateto adjacente à hipotenusa? Professor, nesse caso agora é o cosseno. O cosseno é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Quem é o ângulo? 40, né, professor? Cosseno de 40 é o cateto adjacente, que é y, sobre a hipotenusa, que é 7. Aí eu tenho que ir lá na tabelinha, professor. Na tabelinha não, porque não tem. Na própria questão ele já deve ter dito para mim quanto que é o cosseno de 40. Aqui, ó. Quanto que é o cosseno de 40? 0,77. Professor, mas ele me deu a tangente também. Eu não vou usar ela, não? Olha, eu poderia até usar, se você tivesse feito cateto oposto com cateto adjacente, que poderia, porque ia ser 4,48 sobre y. Seria 4,48 sobre y. O seu deu quanto, Gabriel? 4,69? Eu posso ver aqui também. 0,64 vezes 7, não é isso? Deixa eu ver aqui. 0,64 vezes 7. No meu aqui deu isso aqui, Gabriel. 4,48. 4,48. Vou ver aqui, professor. A outra deu 0,77 aqui. É igual a y sobre 7. Produto dos meios... Olha, ficou com a caneta. Produto dos meios pelos extremos. Embaixo do 0,77, como não tem ninguém, só para lembrar que fica 1, né? Aí vai ficar y vezes 1 dá y. 0,77 vezes 7... dá 5,39, professor. Resolvida mais uma questão. Vocês entenderam? Deu certinho aí? Professor, resolvida a questão. Vocês entenderam como pensar? Porque a maior dificuldade que passam para mim é, professor, eu aprendi a fórmula do seno, do cosseno e do tangente. Se tu aprendeu a fórmula, gente, tu vai olhar o teu triângulo,
tu vai olhar se ele te deu o cateto oposto, se ele te deu o cateto adjacente, se ele te deu a hipotenusa. Então, qual das três tu vai utilizar? Aí depende dos lados que ele te deu. Tipo, aqui ele me deu a hipotenusa. Então, se eu for usar a hipotenusa na conta, que eu tenho que usar, eu tenho que procurar uma das fórmulas que tem a hipotenusa. Professor, eu quero achar o x primeiro. O x não é o cateto oposto? Você não vai ter que fazer a conta para achar o x, que é o cateto oposto, você vai ter que ter na tua conta também a hipotenusa. Então, o cateto oposto com hipotenusa ia ser seno, cosseno ou tangente. Seno, professor. É assim que a gente consegue desenvolver. E aqui, professor, como é que eu resolvo esse tipo de questão? Gente, aqui já tem como encontrar uma das letrinhas sem fazer conta. Já temos como encontrar uma das letrinhas sem fazer conta. Por quê, professor? Na nossa situação aqui, o ângulo é de 45, não é? Quando o ângulo é de 45, esse aqui ele já colocou 45 embaixo e em cima. Eu já posso te dizer, professor, que o triângulo ali, ele é um triângulo isósceles, professor. Que é aquele que tem dois lados iguais. Eu sei que o meu A ali é a hipotenusa, né, professor? Esse A aqui, ó, professor, é a minha hipotenusa, professor. E o meu Bzinho, eu poderia estar encontrando ele por uma tangente. Eu poderia encontrar o B por uma tangente, pela fórmula da tangente. Mas aqui, professor, se esse lado aqui é 20, esse lado aqui também é 20. O B, professor, já vale 20 centímetros. O B já vale 20 centímetros. Quando for ângulo de 45, os dois catetos são iguais. Professor, como é que eu posso encontrar a hipotenusa ali? Olha, uma outra coisa que eu vou comentar. Se você lembrar, de boa. Se você não lembrar, não tem problema. Eu posso encontrar agora a minha hipotenusa por um teorema de Pitágoras. É uma possibilidade. Como é que seria por Pitágoras, professor? Hipotenusa ao quadrado é a soma dos quadrados dos catetos. Hipotenusa ao quadrado vai dar 400 mais 400. Hipotenusa ao quadrado é 800. Hipotenusa é a raiz de 800. Professor, aqui vai dar 400 vezes 2. 20, raiz de 2 centímetros para a nossa hipotenusa. Aí você vai ver o tanto de conta que você fez. Aqui é uma possibilidade. Segunda possibilidade, eu posso usar ou seno ou cosseno, professor. Eu posso usar ou seno ou cosseno. Eu já sei que isso aqui, professor, vale exatamente 20 centímetros. Se o ângulo que eu estiver utilizando for esse B aqui é o teu cateto oposto. Esse A é a tua hipotenusa. Então, eu posso simplesmente dizer que o seno de 45 é o cateto oposto, que é 20, sobre a hipotenusa, que é A. Seno de 45 é raiz de 2 sobre 2, você vai lá na tabela, é igual a 20 sobre A. Produto dos meios pelos extremos, eu ainda tenho outra dica para cá, mas isso tudo para ângulo de 45. Vai ficar A vezes raiz de 2 é igual a 40. A é igual a 40 dividido por raiz de 2. Vou multiplicar esse por raiz de 2. Esse por raiz de 2, estou racionalizando. Vai dar 40 raiz de 2 sobre 2. Simplifica. O valor do meu A é 20 raiz de 2. Agora, você quer ser bem prático mesmo, é só você lembrar, preste atenção. É só você lembrar, presta atenção, que toda vez que você tiver um triângulo retângulo, deixa eu redesenhar ele aqui, ó, para você perceber o que é que eu estou falando. Tá aqui, professor. Toda vez que você tiver triângulo retângulo, que é 45, aqui é 45, eu quero que vocês entendam
que essa dimensão aqui é a hipotenusa. Perfeito, acho que todo mundo sabe disso. Só que, além dela ser hipotenusa, eu quero que vocês entendam que esse triângulo aqui, ele é metade de um quadrado. Sempre, sempre, sempre. Esse triângulo retângulo é sempre a metade de um quadrado. Então, se eu pensar esse triângulo como sendo a metade de um quadrado, essa distância aqui é a nossa diagonal do quadrado. Essa distância é a nossa diagonal do quadrado. E eu tenho uma fórmula pronta para a diagonal do quadrado. A diagonal de um quadrado é só pegar o lado do quadrado vezes raiz de 2. O lado, então, do quadrado aqui é o 20, professor. Então, a diagonal é igual ao nosso A, que vai ser igual a 20 raiz de 2 centímetros. É só você lembrar, vai ser mais rápido. É só você lembrar que dá para encontrar a hipotenusa de um triângulo retângulo, simplesmente entendendo que se esse triângulo retângulo tiver ângulos agudos de 45 graus, a hipotenusa, a hipotenusa sempre vai ser a diagonal de um quadrado. Entendeu? Então, eu lembrava logo, é o lado dele vezes raiz de 2. O lado ali seria 20, que seria 20 raiz de 2. Não precisou nem do Pitágoras, não precisou nem do uso do seno ali, porque o seno não foi difícil, mas deu um pouquinho de conta, não é verdade? Então, professor, vamos para mais questões. E quando eu não te dou a figura, aí o aluno diz assim para mim, aí fica mais difícil, professor. Olha só aqui. Em um triângulo retângulo isósceles, eu acho que vai dar para vocês utilizarem o que eu acabei de explicar. Eu vou desenhar um triângulo aqui, ó. Retângulo isósceles, professor. Tá aqui. Esse lado igual a esse, professor. Ele disse é um triângulo retângulo isósceles, cada cateto mede 30. Aqui é 30 centímetros, aqui é 30 centímetros. Determine a medida da sua hipotenusa. Você vai precisar fazer conta? Não. Você não vai precisar fazer conta. Por quê, professor, que eu não vou precisar fazer conta? Você não vai precisar fazer conta porque você vai lembrar que se o triângulo é retângulo isósceles, esse ângulo aqui e esse ângulo aqui são iguais, professor. São iguais a quanto? 45 graus. Aí o senhor acabou de explicar para mim que esse triângulo, professor, é a metade de um quadrado. Então, eu tenho como... Isso, só que é raiz de 2, Gabriel. Só um detalhezinho. A diagonal de um quadrado, ela é igual ao lado vezes raiz de 2. A diagonal de um quadrado vai dar 30 raiz de 2 centímetros. Ou seja, o meu A, ele vai valer 30 raiz de 2 centímetros. Não foi mais rápido? Ou você se utilizar de um Pitágoras, ou você se utilizar de uma razão trigonométrica. De novo, professor, o mesmo raciocínio. Só que agora, ao invés de eu pedir para tu achar a hipotenusa, eu vou pedir para tu achar o lado, professor, que ele quer o perímetro. Professor, o lado aqui do quadrado aqui são iguais, né? Porque ele tem que ser isósceles. Se eu sei que a diagonal de um quadrado é L raiz de 2, eu posso dizer que L raiz de 2 é igual a diagonal. Então, L raiz de 2 é igual a 6 raiz de 2. L é igual a 6 raiz de 2 dividido por raiz de 2. Professor, o lado desse quadrado vale exatamente 4. Oh, que 4, 6? De onde foi que eu pensei nesse 4? Não me pergunte. 6, professor. O lado seria 6. Ele queria o perímetro. Perímetro, professor, 4 vezes 6. O perímetro aqui seria 6, que é o lado, vezes 4. O perímetro vai ser exatamente 24. Entendeu?
Professor, mas diga uma coisa, eu podia ter feito seno para achar o lado? Pode. Ia ficar seno de 45, é o lado sobre a hipotenusa, que é 6 raiz de 2. Ia dar o mesmo resultado, professor. Você não quer o lado aqui? O lado é o cateto oposto, o 6 raiz de 2 é a hipotenusa. Ia ficar seno de 45 é o cateto oposto sobre a seno de 45 na tabelinha é raiz de 2 sobre 2, que é igual ao lado sobre 6 raiz de 2. Produto dos meios pelos extremos. A gente vai ter 2L é igual a 6 raiz de 2 vezes raiz de 2. 2L é igual a 6 vezes 2. 2L é igual a 12. L é 12 dividido por 2. L é igual, olha só o tanto de conta que nós fizemos. Então, eu quero que vocês recordem de algumas particularidades do conteúdo. Para quê? Para fazer com que você chegue mais rápido, professor, em cada um desses conteúdos. Seguindo o mesmo raciocínio, quanto é que vale a altura da pipa? Será que vocês conseguem fazer aí? Faz aí, Gabriel, para a gente. Professor, se o ângulo é de 45, aqui em cima também é 45. Então, esse lado é igual a esse lado, professor. Então, aqui embaixo também é x? É, professor. Aqui, professor, esse triângulo é a metade de um quadrado. Mesmo esquema. Se a diagonal, aqui esse 80, que é a hipotenusa do triângulo, ele corresponde à diagonal do quadrado. Não é isso? Eu já sei que a diagonal de um quadrado é L raiz de 2. Então, eu posso dizer que L raiz de 2 é igual à diagonal, que é... O lado ali, professor, no caso, é o x, né? Vai ficar x raiz de 2 é igual a 80. X é 80 dividido por raiz de 2. X tem que racionalizar. Vezes. X vai dar 80 raiz de 2 sobre 2. Simplifica. Meu x é 40 raiz de 2 metros, professor. 40 raiz de 2, não, Gabriel? 40 raiz de 2, 40 raiz de 2. Você entendeu? Deu certinho? Ou por uma das razões trigonométricas, ou até mesmo por Pitágoras. Se você lembrar que esse lado e esse lado são iguais, aqui também é x, ó. Hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Se você quiser, também dá por Pitágoras, professor. Vai ficar 6.400 é 2x ao quadrado. A gente vai ter que x ao quadrado é 6.400 dividido por 2. X ao quadrado vai dar 3.200. X é igual a raiz 3.200. X é igual a raiz. 3.200 é a mesma coisa que 1.600 vezes 2. 1.600 tem raiz. X é 40 raiz de 2 metros. Deu certinho? Tá fácil, não tá? Então, vocês já pegaram um bisuzinho a mais. Eu acho que quando vocês baterem o olho em uma questão onde o ângulo é de 45, vocês vão logo lembrar lá da diagonal do quadrado, professor. Aqui tem ângulo de 30 graus, tem bizu. Mas o bizu, professor, ele serve para achar só a hipotenusa, professor. O bizu serve só para achar a hipotenusa. Se eu perguntasse quanto é a hipotenusa, a hipotenusa é 10, professor. Só que ele quer o A. Prof, esse 5 é cateto oposto. Esse é que a sombra aqui, professor,
é o cateto adjacente. Então, a fórmula que eu vou pensar, que eu vou desenvolver, tem que ser seno, cosseno ou tangente. Ele não me deu a hipotenusa. Não me deu. Professor, que usa o cateto oposto e o cateto adjacente vai ser a tangente do ângulo, professor, que é justamente a razão entre o cateto oposto e o cateto adjacente. Prof, vai ficar tangente de 30 graus, vai ser o 5 sobre esse S aqui, professor, embaixo. Meu 5 parece com S. Prof, tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3, que é igual a 5 sobre o S, professor. Produto dos meus pelos extremos vai ser S vezes raiz de 3, que é igual a 15. Não é isso? Professor, ele disse para mim que nós considerássemos o raiz de 3 1,3, 1,73. Então, o S vai ser 15 dividido por 1,73. Deu exato, não? Eu acho que também não vai dar, não. 15 dividido por 1,73 deu 8,67 aproximadamente, professor. Bateu esse aí, Gabriel? 8, isso, deu certinho. Pegou a ideia do que a gente trouxe hoje de diferente em relação às aulas anteriores? Te preocupa não, que ainda tem outras situações, ainda tem uns bisuzinhos bacana ainda, que a gente vai te apresentar, que vem em função da trigonometria. A gente vai ficando por aqui, agradecendo a participação, desejando a todos aquele boa noite. Fica com Deus. Até a próxima aula. Tchau, tchau, galerinha!